quanto mais a gente parece querer que a vida fique confortável, pensando que a gente está preservando a vida, a gente está destruindo a vida. Seja ela física, emocional, mental e espiritual, para quem acredita. Eu li agora recentemente um livro chamado A Crise do Conforto, do Michael Easter. Ele é um colunista de saúde e fala sobre saúde e outros assuntos relacionados a isso. E eu achei interessante quis compartilhar aqui a essência desse livro. Por quê? Porque esse assunto tem tudo a ver com mentalidade. Ele se propôs a embrenhar nessa jornada em busca do desconforto. E eu achei interessante porque, primeiro, que esse tema como é paradoxal. Ele parece ser inversamente proporcional ao que a gente acredita como realidade. A gente acredita, o ser humano moderno, quanto mais você se sente confortável e busca conforto, melhor fica a sua vida. E nada melhor do que a nossa sociedade, do jeito que é hoje, para esclarecer isso. A nossa sociedade, eu de maneira geral, o que a gente mais busca é conforto. Desde o repousar, quando a gente vai se deitar, quando a gente observa a nossa rotina, nosso dia a dia, do deitar ao se deitar de novo, aliás, do acordar ao se deitar, a gente busca o tempo todo o conforto. A sociedade de hoje em dia busca o conforto. E isso é exatamente essa crise. E ele coloca como crise, só de colocar uma crise, a palavra crise já nos deixa assim um pouco pensativos. Porque, como assim crise do conforto? E ele busca explorar esse paradoxo, essa contradição de será que o conforto, essa busca pelo conforto, essa busca por ter uma vida mais confortável, será que essa busca realmente vale a pena? Será que ter uma vida confortável em todos os sentidos, é uma vida que vale a pena? Será que essa é a vida ideal para o ser humano? Ter uma vida confortável? E é nisso que ele vai atrás, ele vai descobrindo, inclusive numa jornada própria, ele mesmo se coloca em um desafio de desconforto, exatamente para procurar provar a tese de que a gente precisa ir em busca de desconfortos na vida e que essa busca pelo conforto é uma busca muito perigosa. Ter uma vida confortável é um paradoxo, é um perigo. E olha só, aqui que mora o paradoxo, porque você vai dizer assim, peraí, então quer dizer que eu tenho que buscar o desconforto total? E esse que é o ponto, porque o ser humano, à medida que ele foi evoluindo, é claro que ele foi buscando ter coisas na vida que melhorassem a vida. Então, por exemplo, quando eu tenho um veículo, um automóvel, que me ajuda a me transportar a 10 km, 20 km, 60 km, e isso eu ganho tempo, eu ganho, enfim, muitas coisas, segurança. Isso é bom ou ruim? Essa que é a questão. Esse que é o meio termo. Por quê? O quanto eu deixar de andar esses 10, 15, 20, 30 quilômetros vai prejudicar ou não a minha vida? Esse que é o ponto que ele tenta discutir. Porque, por um lado da balança, o ser humano foi em busca desse conforto. Opa, eu vou desenvolver uma bicicleta, vou desenvolver uma moto, vou desenvolver um carro, vou andar a cavalo, seja lá o que for. E quando eu me transporto, eu deixo de fazer esse esforço, eu deixo de ter esse desconforto, o quanto disso eu vou abrindo mão de ter saúde. E o mais louco, por isso que eu quis ler esse livro, porque o mais louco, eu já tinha visto outros documentários indo em busca de entender esse assunto, é que esse que é o paradoxo, é que quanto mais a gente parece querer que a vida fique confortável, pensando que a gente está preservando a vida, a gente está destruindo a vida. Seja ela física, emocional,
mental e espiritual para quem acredita. Esse que é o ponto. O ponto aqui é que essa falsa sensação de que quanto mais eu tenho conforto, mais eu vivo melhor, é que o livro tenta confrontar. Ou seja, é uma crise de conforto, é um exagero de conforto. E ele tenta mostrar o quanto nos faz falta o desconforto, o quanto o desconforto é importante para o ser humano e o quanto o conforto é perigoso para o ser humano em todas as áreas da vida dele. E isso é fantástico, porque é exatamente uma curva. É interessante ter uma parte no livro que ele chama, tem um dos estudiosos, uma das pesquisas dos artigos que ele comenta e explica no livro, que é um lá que fala sobre a curva do U, não é uma curva do U. Isso é muito usado em pesquisas, né? Porque o que significa? Tem um ponto alto aqui, tem um ponto baixo aqui e tem outro ponto alto aqui. Esses extremos, ele mostra, por exemplo, a atividade física. Quando que uma atividade física ela é prejudicial, ou seja, ela prejudica o corpo, está prejudicando. Quanto ela é inexistente, ou seja, a pessoa não faz nada, não faz nenhuma atividade, e o quanto ela é boa. E nessa curva, nesse exagero, um desses pontos do exagero, eu tenho uma atividade física que ela é extenuante, ou seja, ela está prejudicando o corpo, ela é extrema demais, é muito peso. Por exemplo, pessoas que pegam muito peso, muito tempo, aí claro, é prejudicial. Não só isso, mas, por exemplo, também o mesmo tipo de tarefa. Por exemplo, a pessoa faz uma tarefa pesada de carregar, sei lá, uns sacos de batata, vou dar esse exemplo. E ela carrega sacos de batata o dia todo. Só aquilo. Ou seja, esse tipo de atividade é extenuante e é prejudicial. Então, é a quantidade que pega de peso e a frequência que pega aquele peso. Ou seja, você está pegando um peso exagerado e está fazendo com muita frequência. E isso é prejudicial. Agora, o que é o ideal nessa curva do... a quantidade de peso, a quantidade de esforço que a pessoa faz, que tem que ser uma quantidade de esforço ideal, e claro, para cada tipo de grupo muscular do corpo. E não só isso, mas a variação dos grupos musculares. Então, não é só fazer um tipo de atividade, sei lá, braço, só braço, 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 e costas, 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 ou só perna, perna, perna. Quanto mais variável for essa atividade, melhor. Quanto mais partes do corpo e diversas trabalhar, melhor. É como se você tivesse que fazer várias coisas. Olha que interessante. Isso tudo leva ao quê? A vidas que a gente tinha antigamente, que a humanidade tinha antigamente. Ou seja, mais ou menos isso leva para o que a gente foi feito para ser. Fazer várias coisas, caminhar, senta, agacha, levanta, pega uma coisa, pega outra, faz um tipo de coisa, faz um tipo de outra coisa. Engraçado que ele até fala lá, por exemplo, um estudo mostra a comparação entre atividades, né? Comparando, por exemplo, uma atividade que tem muitos movimentos diversos, como eu falei, né? Andar, sentar, agacha, sobe, levanta, pega um peso menor, um peso maior, para as profissões que foram surgindo, que era mais extenuante, que era mais fixa, por exemplo, sei lá, um costureiro, um alfaiate, por exemplo, que ficava ali o dia todo, né? Praticamente 80% da atividade dele é ficar ali a costurar, né? Cortava, senão, e depois ia costurar. E muitas outras atividades que foi surgindo em que a maior parte do tempo fazia sempre a mesma coisa, principalmente sentado. E ele mostra, por exemplo, a curva. Eu só achei interessante, que eu já tinha visto esse dado em algum lugar, a curva também de atividades. Ou seja, antigamente a gente tinha atividades que eram predominantemente físicas, manuais, físicas, né? Operacionais, e como essa curva também foi virando, não é? Se antigamente as atividades eram mais operacionais, mais manuais e físicas, agora foi ficando ao contrário. Hoje em dia, 85% das atividades não são mais físicas ou operacionais. Elas são intelectuais, são, por exemplo, ficar sentado, repetindo, atendimento, à frente do computador, mesmo que seja em pé, às vezes é parado. Ou seja, 85% das atividades hoje em dia não são mais
não são mais físicas, são intelectuais, ficar parado. Olha isso. Exigem menos mobilidade, ou seja, ficar movimentando, exige menos esforço físico. E isso, eu já tinha lido até num livro, esqueci qual que foi o livro, algo parecido assim, com esses dados, né? É até num livro sobre saúde mental, que ele falava exatamente disso, dessa necessidade de se fazer coisas físicas. Então, essa análise é muito interessante porque traz esse balanço, gente, da necessidade de se praticar e atividade física, fazer mais coisas. E não é só. Eu sempre falo que não é sobre atividade física, não é sobre musculação, não é sobre fazer uma atividade física. É sobre estilo de vida, de fazer coisas. Eu sempre falo que não é atividade física, a gente não tem que querer fazer atividade física, tem que querer fazer coisas que movimentem. Por exemplo, olha quanto benefício existe em caminhar. Por quê? Porque não é só uma atividade física, é um movimento que se cria em caminhar. Né? Você vê coisas, você passa por pessoas, você passa por lugares. Existe toda uma gama de coisas que são feitas no caminhar que vai muito além da atividade física. Você literalmente está vivendo a vida. Saindo do mundo, de estar sentado numa cadeira, de estar sentado no escritório, de estar num banco de um carro, para quem pilota, para quem dirige um carro, né? É profissional que dirige. E você vai viver a vida, você está caminhando. E enquanto caminha, está fazendo atividade física. Então, esse conceito, cada vez, eu sempre gosto de falar isso, e esse conceito fica cada vez mais claro, que não é sobre simplesmente fazer uma atividade física. É sobre ter um estilo de vida em que se movimenta. Então, esse livro traz isso muito forte. É um livro que tem muita história, né? Ele insere no meio das histórias e nessa tarefa que ele foi fazer de caçada, ele se colocou numa situação extrema, né? De extremo desconforto, né? Que é uma situação de caçada, onde ele experimentou a vida na sua mais desconfortável essência, que é aquela vida dos caçadores, né? E no lugar extremo, que é o Alasca. Então, ele experimentou frio, fome, tédio, desgaste físico, desgaste emocional, medo, perigo, tudo num lugar só. Ele quis fazer isso exatamente para colocar em prática todos os conceitos do desconforto. Ele colocou talvez na situação mais desconfortável que o ser humano já experimentou, a maior, que é todas as intempéries geológicas, climáticas, mentais, como eu falei, de fome. Ou seja, apesar dele, a comida que ele levou aquelas comidas pré-prontas, e também experimentou aquele ato de ter que caçar, de ter que explorar. Não é claro que é tudo com profissionais, né? Mas experimentar isso foram, acho que coisa de um mês, não sei se é 4 ou 5 semanas, e isso trouxe para ele, né? Interessante quando ele fala que ele voltou para casa, e é legal isso. Ele vai colocando, contando a história, narrando, e em cada fase do que ia acontecendo, ele ia inserindo esses estudos e esses aprendizados. Interessante quando ele chega em casa, que ele vai tomar um banho, ele vai falar sobre a importância, por exemplo, das bactérias, da sujeira, né? E que ele foi se lavar, que foi sair naquela crosta ali. Aí ele insere estudos falando sobre a importância dos micróbios, da sujeira, para a proteção da pele, por exemplo, para a imunidade das bactérias para o corpo, no estômago. Ele fala uma coisa interessante que eu não tinha visto, já tinha falado sobre as bactérias, mas sobre que a maioria das bactérias que nós temos são boas, são benéficas, e poucas são prejudiciais à saúde, né? Então, é isso. Ele vai mostrando esse contraste, assim, muito interessante para dar essa visão geral de como a vida moderna, a gente sabe disso no fundo, tem visto, tem experimentado problemas de saúde mental, emocional. Por exemplo, ele fala sobre o tédio. Nossa, só esse ensinamento aí sobre o tédio, sobre o fato de a gente ter estímulos o tempo todo de telas, isso, enfim. Só essa lição aí
já é importantíssimo. A gente poderia comentar muitas coisas. Aí vem sobre condicionamento físico, sobre alimentação. Nossa, sobre alimentação, os tipos de alimentação, os tipos de dieta. Ele vai abordando os tipos de dietas que são. Ele pega um cara muito fera. Esqueci o cara é muito fera sobre alimentação ele é bionutricionista, uma coisa assim. E ele fala sobre a alimentação, como ela foi mudando ao longo do tempo. Enfim, desmistifica algumas coisas sobre alimentação, né? Que a gente come por emoção, a gente não consegue ficar com fome. Ele fala da importância, por exemplo, do jejum, né? Do tempo, os períodos de fome. Isso aí também é falado demais sobre o jejum intermitente, né? Tem muitos estudos que falam sobre esses benefícios. Da autofagia, de quando o corpo fica com fome. É um tempo que o corpo utiliza para renovar células velhas e matá-las e ficar só com células novas. Ou seja, aí é o conforto da alimentação, né? Então, assim, é muito legal, muito legal. O livro traz essa visão, assim, muito importante sobre esse desconforto. A importância de abrir mão do conforto, né? Em todos os pontos. Então, vale a pena a leitura, quem quiser ler, vale muito a pena a leitura desse livro. A Crise do Conforto, Michael Easter. Tá legal? Então é isso aí. Até já. Um abraço. Se inscrevam no canal aqui e sigam as dicas sobre saúde emocional, bem-estar, inteligência emocional e uma vida plena. É isso aí. Valeu!